Vamos então para São Paulo dos transeuntes apressados. Um título que a propósito funcionaria muito bem para a cidade hoje em dia e não só para a versão steampunk dela. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso com o propósito de falar hoje de Juca Pirama, marcado para morrer. Ou então, em tradução livre, Juca Pirama. Ou talvez, marcado para morrer. Marcado para morrer. Você imagina o bullying que esse rapaz sofreu quando era criança. O livro, que foi lançado esse ano, é uma publicação da Jambô Editora e foi escrito pelo magnífico, muito legal e joinha Enéas Tavares, que continua com esse mega projeto multimediático de pegar personagens clássicos da literatura brasileira e inseri-los dentro do seu universo steampunk. Mas antes de tudo, você deve estar se perguntando, Luiz, quem foi Juca Pirama e por que eu devo me importar? Ah, meu jovem e astuto assistente, senta que lá vem história. E Juca Pirama, ou então Yuca Pirama, numa pronúncia mais correta, ou pelo menos foi o que o Google me disse, é um poema escrito por Gonçalves Dias que foi publicado lá por 1850 e muito antigamente. Ele é considerado a maior obra desse poeta da carreira dele. Eu me embolei agora na forma de terminar essa frase. Num resumo bem resumido, resumidão, resumidaço, o poema conta a história de um guerreiro tupi que é capturado por uma tribo inimiga e, para evitar ser sacrificado num ritual, ele pede para que seja liberado para poder cuidar do seu pai, já velho e cego. E você deveria se importar porque esta é uma das principais obras da vertente do romantismo que a gente chama no Brasil de indianismo, que era onde você dava a categoria de protagonista a um personagem indígena e o tratava como os deuses, semideuses e heróis gregos da grande mitologia que todos nós estudamos em algum ponto das nossas vidas. Basicamente você dá uma qualidade quase divina para a população mais brasileira de todas, no final das contas, e uma das mais apagadas. Agora, para o nosso livro, isso tudo já é um passado muito distante que Juca tenta esquecer enquanto ele vive o seu dia a dia na gigantesca São Paulo, que já alcançou a população de 300 mil habitantes. Muitos anos, brigas e sofrimentos já se passaram pela vida de Juca desde que ele vivia com a sua tribo. O ano é 1907 e o nosso protagonista vive uma vida sem pretensões de um malandro despreocupado. Ele come o que tem, dorme onde dá e trabalha quando consegue. Juca passa a maior parte do seu tempo no mercado velho, fazendo alguns bicos para tirar uma graninha e defendendo as pobres e indefesas crianças sem lar que vivem ali na região. Para Juca é de cortar o coração ver todos aqueles pequenos sem nenhuma perspectiva de vida, simplesmente porque nunca deram uma chance para elas. Num certo dia de rotina ele estava lá ocupado batendo nos babaquinhas que apareceram para incomodar as crianças, e então um engomadinho vê tudo aquilo e lhe oferece um emprego. Mesmo não indo muito com a cara do sujeito, Juca resolve aceitar porque afinal de contas dinheiro é dinheiro e o cara parece ter bastante, ao contrário do nosso protagonista. Ele então se vê envolvido com um caso de desaparecimento dentro de uma das famílias mais ricas do país, o que o acaba forçando a descobrir muitas coisas sobre a alta sociedade, a baixa sociedade e ele mesmo. Juca Pirama, marcado para morrer, é um passeio steampunk por uma São Paulo que jamais existiu e que, mesmo assim, teria sido exatamente daquela forma se a tecnologia tivesse avançado de um jeito diferente. Como já é característico nos livros de steampunk que o Enéas escreve, existe aqui um conflito entre a tecnologia de fumaça, dentes e rodas e a magia dos antigos. Mais ou menos como se o avanço da tecnologia fizesse a gente esquecer o que um ser humano é capaz por si só. Isso sem contar que o próprio Juca também representa um embate muito semelhante. Um índio forçado para fora da floresta e jogado dentro da cidade grande. Isso tudo apenas para ser marginalizado e tratado como um vagabundo, como se ele não tivesse valor nem lá, nem cá. E aqui a gente tem um dos pontos que eu vou considerar para sempre uma das belezas supremas da literatura: mostrar a verdade usando mentiras. Porque não importa que esse livro seja uma história inventada em cima de um personagem que já era fictício antes. A narrativa contada nesse Brasil de mentirinha é tão real que acontecia em nosso 1907 e acontece
ainda hoje. E se vocês quiserem continuar nessa vibe de livros do Enéas Tavares, é só continuar nessa playlistzinha aqui, que ela tem várias publicações dele, e eu vejo todos vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!